Está começando mais um podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas, com o objetivo de trazer informações, dicas, entretenimento, histórias inspiradoras, conteúdos que você, empreendedor, possa aplicar aí no dia a dia nos seus negócios. Eu sou Patrícia Godoy, host do podcast. E para falarmos da importância do associativismo nos dias de hoje e seus desafios também, nada mais perfeito e especial que termos aqui conosco a presença ilustre da vice-presidente de núcleos, Janaína Souza. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Querida, adorei, obrigada. Fico muito feliz porque esse podcast e o Núcleo Feminino é uma idealização de um projeto que veio, né? Assim, caiu no nosso colo. Vamos criar um núcleo? Vamos, né? E eu sou apaixonada por núcleos, por associativismo e acho que ele faz muita diferença na vida da mulher empresária, da mulher empreendedora. Ai, que ótimo, Janaína. Eu fico muito feliz porque os desafios foram muitos, né? Pra gente chegar onde a gente tá e poder te trazer aqui nesse ciclo que tá tão maravilhoso, que as gravações estão perfeitas, né? Que tá tudo dando certo. É um prazer enorme mesmo. Nós, como grupo, como GT de trabalho, a gente se sente muito honrada. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para conhecer, então, um pouquinho mais a nossa vice-presidente, eu quero te perguntar, Janaína, quem é a Janaína Souza? Conta um pouquinho mais de ti para nós. Então tá, vamos lá. Janaína Souza tá fazendo 45 anos mês que vem. Uma mulher, mãe de 3 filhos, 2 cachorros, casada, empresária. Tem uma equipe sensacional na área da TI, que não é fácil, né? A maioria são homens, mas na minha empresa a gente conseguiu chegar em 50-50, que é muito legal. E eu sou apaixonada por realização, Patrícia. Eu acho que esse é o meu diferencial, sabe? Eu sonho muito, mas eu trabalho para realizar. E todos os projetos do qual eu coloquei ali a minha mãozinha para fazer acontecer, eu vejo que dá muito certo, que é legal, é produtivo. E poder inspirar e ajudar, contribuir, ser inspirada por outras mulheres, eu acho que essa é a grande diferença hoje no meu dia. Que bacana. E eu vejo, assim, que você como uma mãe, né... Qual é o teu maior ensinamento como mãe? Porque a gente sabe, eu analisei e trouxe aqui, você tem 3 filhos com idades bem diferentes, né, Jana? De 20, de 15 e de 9 anos, é isso? Confere? Cada 6 anos foi vindo mais um pacotinho. E ter uma filha mulher já, porque sim, 20 anos, 20 como é que anos, é esse com todos os seus desafios agora da vida de mulher, né? Então, eu tenho todas as idades lá bem definidas, mas é lindo, sabe? Eu brinco que... Na quarta, acho que foi quarta que o Grêmio jogou, eu cheguei em casa e tinha uns 3, cada um com seus pacotinhos de problema, que eu digo, né? Uma em função do amor, né? Entrando nessa fase de mais madura. A outra em função de estudar para um concurso, que tem 15 anos. E o pequeno chorando porque o Grêmio perdeu. Então, assim, isso é muito rico, né? E a gente aprende toda essa situação. E é legal. Eu gosto muito da educação pelo exemplo. Eu acho que isso em todos os setores da vida da gente, em todos os relacionamentos, né? Trabalhar pelo exemplo é o legal, né? Com verdade, com coerência, eu acho que isso é que enriquece. E eles enxergam isso. Mas é trabalhoso, assim, dá bastante trabalho, é desafiador, mas é lindo, é lindo. Eu concordo, eu acho que é muito mais do que tu fala para os teus filhos ou para teus amigos, é o que tu representa, né? O exemplo que tu dá na prática, né? Eu acho que é... A fala, né? Ela é linda, assim, quando tu conversa, quando tu diz. Mas o exemplo, ele arrasta, assim, né? As pessoas enxergam em ti a possibilidade. E isso vem muito, assim, até dos núcleos, né? Eu acredito que os núcleos, eles têm esse papel, esse protagonismo, né? Com humildade, tu tá trazendo as tuas limitações, as tuas deficiências, as tuas expertises, e isso fortalece. Então, eu acho que isso que é legal, assim, de tu chegar em casa, eu digo, hoje eu tô... Mãe, o que a gente vai jantar? Bah, não sei, tô super mega cansada. Tá, deixa que eu resolvo então, tá? Então, assim, não tentar ser essa super heroína, né? Dizer que tu consegue tudo. Eu acho que a humildade é muito mais bacana e o exemplo, né, dessa educação em tudo, até nos negócios, nos relacionamentos, ele fortalece. Sem dúvidas. Parabéns. Que é um desafio enorme. Eu já tenho 2 com uma diferença de 6 também, eu tô me batendo, imagina 3, né?
Jana, e para nós, assim, como empresária, tá? Tu tens, então, a empresa Sais Informática. Conta um pouquinho para nós dessa história, do empreender, então, na história da Sais Informática. Conta pra gente. Na verdade, eu trabalhava como gerente num laboratório em Porto Alegre. E aí eu já tinha minha primeira filha, né? Eu fiquei grávida lá e ela estava com 2 anos. E eu acho que isso é resultado, né, da mulher empresária, empreendedora. Ela se fortalece na presença dos filhos, a grande maioria. E eu também não estava conseguindo mais trabalhar com aquela maternidade, deixava ela na creche às 6h30 da manhã, 7 horas, ia enxergar ela depois às 9 da noite. E eu tinha um marido que era empresário já tinha Sais, né? A Sais começou no quarto dele, do quarto foi para a garagem, para a sala da casa da mãe dele, depois foi para a garagem e hoje está no bairro Niterói, lá há 27 anos a gente tem uma estrutura própria. E eu via ele, né, naquele movimento, trabalhando muito, mas não via o dinheiro, né, Patrícia? Eu disse, mas cadê o homem empresário que eu casei? Cadê o dinheiro? Eu disse, nossa, ainda mais no ramo da informática, né? E aí eu pedi para sair do laboratório, porque eu via que ele era muito operacional, mas ele não tinha essa gestão, né? Essa parte mais estrutural, que precisa, os processos gerenciais. E eu pedi meu desligamento no laboratório, saí chorando de lá, me lembro que saí chorando, assim, um carinho imenso por aquelas mulheres que me acolheram, né? E eu vim trabalhar com ele, que é um baita de um desafio também. Também. E ali veio, sabe? Eu acho que o que me fortaleceu, o que me fez vir a trabalhar na Sais foi essa possibilidade de estar mais perto da minha filha, né? Só tinha Mel naquela época. E isso me fortaleceu. E o fato de ver ele trabalhando muito, muito, né, constante e não ter o resultado financeiro. E aí a gente percebe, né, que tem que trazer o equilíbrio, né? O que cada um tem de melhor. E aí a soma é o que dá o resultado positivo. Perfeito. Até porque eu acho que eu sempre falo aqui no podcast, porque eu vivencio, tem muitas, aqui na Six, muitas empreendedoras que trabalham também na mesma empresa, são sócios do marido, né? Sócias do marido. Que é o meu caso, por exemplo. Sim. Quem cuida lá das minhas finanças, né? É o meu marido. Quem gerencia algumas coisas é ele. E eu fico uma parte do marketing operacional e tudo mais. E é um desafio constante trabalhar com o marido também, né? Muito, muito. E o que eu enxergo também, assim, né? Isso foi uma construção. Muitas mulheres, elas não conseguem enxergar que elas são sócias do marido. Né? Isso é uma fala que eu trago nas sensibilizações assim, que eu faço, né, no interior do estado. Elas enxergam que elas trabalham para o marido. Elas não se enxergam como sócias. E aí vem esse trabalho de autoestima, de construção, né, de fortalecimento desta mulher. E dizer que sim, ela tem um espaço. E cada um respeitar o espaço do outro. E as habilidades que o outro tem, né, de melhor. Eu digo lá na Sais, o Sandro é super técnico. Resolver bronca de servidor, de estrutura de rede, de segurança, de dados, é com ele. A parte comercial, administrativa, financeira é comigo. E a gente tem que respeitar isso em todas as relações, né? Sim, sim. Mas principalmente quando tu trabalha junto, né? Que tu é sócia ali dele, é legal tu ter esse espaço, saber o que cada um faz de melhor, qual é a entrega do outro, que aquela empresa, aquela estrutura vai se fortalecer. Tem um ponto de equilíbrio, porque, na verdade, é complicado a ponto que vai para casa, né? A gente não pode esquecer, né? A gente vai para casa e tal. Então, tem que ter um equilíbrio para dar certo e para ser um sucesso, porque já tem anos a empresa de vocês, né? 27 anos. Então, isso tudo há 27 anos atrás. 27 anos. Ai, tem que a Sais. Hoje a gente é referência aqui, né, na cidade. É muito bacana tu poder trabalhar. Tem clientes que já são amigos em função de todo esse tempo. Tem gente que está lá desde o início, né, conosco. A gente percebe as empresas crescerem, né, dentro dos seus negócios. E isso é muito legal. Tu está acompanhando ali. É muito legal. Jana, e o que te fez empreender, então, foram os filhos e a paixão, né, do desenvolver isso no empreender. Sim. E o que te faz permanecer? Porque é um desafio grande o empreender, o ser empresário. É tanta burocracia, né? Enfim, é tanta coisa, sem contar esses desafios que a gente acabou de mencionar, que trabalhar em sociedade com um parceiro e tudo mais. O que te faz permanecer, assim? Sabe, Patrícia, que eu acho que é a paixão, assim, né? De tu empreender. Porque tu tem que ser muito resiliente. Sim. Hoje. Eu acho que isso é o que fortalece. E por isso que é importante tu estar dentro de grupos que te tragam força. E eu acho que é por este motivo que eu sou tão apaixonada pelos núcleos. Eu digo que o empreender, ele tem todos os desafios, né, de qualquer situação da vida da gente, mas em especial é tu ter esse olhar, porque
tu vai para empreender, mesmo que tu tenha a formação, que tu tenha especialização, mesmo assim é um desafio, porque tu está lidando com as pessoas. E são pessoas que estão contigo ali dentro da tua equipe, da tua empresa, ou os próprios clientes. E isso tu tem que estar todo o tempo te aprimorando, te capacitando. Não só a parte técnica, né? Sim. Mas a parte comportamental. Então, eu acho que o que me motiva mesmo são esses desafios diários, sabe? Desafio, eu tenho uma galera muito jovem, eu brinco, né? A parte de TI. Eles poderiam quase toda empresa poderia ser meus filhos. Eu brinco, porque é uma galera de 20 anos, assim, 30, e eles têm todos esses desafios de estar fazendo faculdade, alguns já formados, né? Essa parte das pessoas mesmo, como se relacionar. E eu acho que é isso que move, é o desafio de estar ali diariamente tentando oferecer o teu melhor. Uma paixão mesmo, Com né? Acho certeza. que depois que a gente... Acho que o empreender muitas vezes é uma necessidade, mas vai virando uma paixão e tu não larga mais. É um bichinho que te pica também, né? Não tem... Jana, deixa eu te perguntar assim, ó. Então, tu já realizou todos os teus sonhos? Creio que não, mas eu pergunto isso porque você já comentou em algumas vezes, né? Eu que te acompanho bastante, assim, que pessoas que se desenvolvem se tornando pessoas cada vez melhores, isso é te inspira muito, né? Fala um pouquinho mais pra nós, assim, entre sonhos e essas pessoas que vão realizando os sonhos dela, porque é um ato nobre da tua parte, né? Reconhecer isso nas pessoas que, poxa, que legal que o fulano realizou o sonho. Então, eu tenho pra te dizer assim, ó, que isso é um ato nobre. Não é todo mundo que torce pelo outro, né? Sim. E não é à toa que tu tá como vice-presidente aqui, cuidando de tantos núcleos que podem, muitas pessoas entram pra realizar sonhos também, né? Eu acho lindo. Eu acho que é por isso a minha paixão pelos núcleos, né? Eu, quando faço sensibilização, e hoje eu viajo o estado fazendo sensibilização pela própria Federação, e é muito legal, assim, tu perceber a união das mulheres e o quanto elas se desenvolvem, quanto não só nos núcleos de mulheres, de todos os núcleos, né? A gente se desenvolve. Quando eu falo em sensibilização, eu digo para as pessoas, tu tem que ser a coordenadora, tu tem que pegar o microfone, ir lá na frente, tu tem que falar, as pessoas entram em pânico, dependendo da pessoa. A pessoa fica nervosíssima e não consegue evoluir. E eu olho para ela e digo, tu consegue sim, né? Vamos lá, vamos se capacitar, eu tô contigo, né? Talvez a primeira vez não vai ser legal, mas vai dar certo, né? Isso é legal, isso é bacana, sabe? Essa construção. E aí passa um tempo, quando tu vê, a pessoa tá super natural no microfone e como se nunca tivesse tido nenhum problema com aquela situação. E isso eu acho lindo. Na SAIS, em específico, assim, dentro do meu trabalho, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo já há 10 anos e ela é uma mulher e ela entrou como para ser recepcionista. E aí foi ser recepcionista, ficou um tempo, engravidou, saiu, voltou. Quando ela voltou, já não estava mais conseguindo administrar aquilo e eu disse para ela, não tá legal, teu trabalho aqui na recepção. Vamos tentar um administrativo? Vamos. Coloquei ela no financeiro, na parte administrativa. Não rolou. E eu com aquela coisa, né, meu Deus, e agora ela tem um nenê, não posso desligar ela assim, ela é mulher, eu preciso dar a força, aquele apoio para ela. E eu sempre penso muito nisso. Na prática, não só na teoria, né? Exato, porque às vezes é muito lindo, né? Isso, tu falar. Legal isso. E aí eu chamei ela e disse o seguinte, vamos fazer um teste dentro do laboratório? E ela me olhou assim, laboratório? Vamos lá, vamos trocar fonte, formatar a máquina, limpar, trocar memória, tela de notebook, teclado. Vamos aceitar esse desafio, eu te ajudo, vamos se capacitar. A SAIS vai te ajudar financeiramente com uma parte, porque eu sempre acreditei que tem que ser uma parte de cada um, sabe? Para ter o valor. É uma troca, né? Uma troca. E ela foi, guria, e hoje ela é uma das melhores técnicas que eu tenho lá na SAIS. Então, assim, ó, isso é legal, isso me motiva muito, sabe? E aí tu vai vendo, tu vai enxergando alguns pontos, e no associativismo a gente vê muito disso, muito. As pessoas se sentem inseguras. E aí quando elas se fortalecem, né? Elas conseguem criar coragem e vão atrás dos seus sonhos e realizam. E tu vê os negócios evoluindo, as pessoas como, né, o desenvolvimento humano delas também. E é lindo. É lindo. Eu adoro. Eu também estou apaixonada, não nego, viu? Jana, e para nós, assim, ó, queria só te perguntar, você nos mencionou no teu questionário que tu tem uma pessoa que te inspirou no início da tua carreira, que foi a doutora Flávia. Quer falar um pouquinho? Quem é a doutora Flávia? Quero, sim, a doutora Flávia é uma pessoa mega especial na minha vida, não só na minha vida pessoal, na profissional, mas como na pessoal. Quando eu conheci ela, eu tinha 18 anos. Eu vim, né, meus pais moravam em Criciúma, Santa Catarina, e eu vim para Porto Alegre para fazer faculdade. E aí eu comecei a trabalhar, tinha 18 anos, comecei a trabalhar no laboratório,
como recepcionista. E eu encontrei ela lá. E eu me lembro que quando eu passei no vestibular, era Unicinos na época, eu disse, doutora, agora eu preciso de mais dinheiro. Minha família sempre foi muito simples, assim, né? E aí eu disse, eu preciso de mais trabalho. Ela disse, tá, olha só, eu estou abrindo um laboratório agora, ele tem 3 meses, mas quebra um galho lá, fica lá uns 2, 3, até tu achar alguma outra coisa. Eu fiquei quase 10 anos. E quando eu entrei no laboratório, eram as sócias, que eram 3, uma recepcionista e uma assistente técnica. Quando eu saí do laboratório, que foi quando eu pedi o meu desligamento para vir para a SAIS, eram mais de 50 funcionários, 3 filiais, era uma mega estrutura, assim. E eu aprendi muito com ela, porque, Paty, eu não tive a inspiração da minha mãe. A minha mãe, assim, era dona de casa, cuidava dos filhos, era isso. Né? Então, assim, até esses dias eu estava falando com uma amiga, assim, agora acho que está mudando, acho que agora eu quero ser que nem a minha mãe, porque a gente tem tanta coisa, né? Eu nunca tive aquela inspiração da mulher que trabalha fora, que se cuida, que está bem e tal. E a doutora Flávia era essa inspiração que eu queria na época, porque eu olhava assim para minha mãe e disse, eu não quero ficar em casa, eu não quero cuidar dos filhos, sabe? Eu quero mais. E eu via ela fazendo isso. Ela tinha 2 filhas e ela corria e ela gerenciava o laboratório, ela atendia os pacientes e isso para mim era lindo. Então eu brinco que ela me ajudou a acreditar naquele momento que era possível, né? Sim. Agora, claro, eu brinco e digo assim, acho que agora eu quero ficar que nem a minha mãe, fazer um bolinho. O bolo em casa, né? Mas é legal, assim, da gente respeitar e entender. E ela foi meu apoio, assim, no início, quando eu precisei, realmente foi ela que me disse, olha, é possível, né? Não é difícil, é possível, vamos lá. E tudo que a gente deseja, trabalha, que as coisas acontecem. A gente conquista. Eu também admiro muitas mulheres e como é bom a gente poder admirar pessoas tão próximas da gente, dizer assim, porque às vezes a gente olha ainda mais agora na era instagramável, a gente olha tantas pessoas pelo Instagram tão, né, em outro patamar e aí tu quer ser aquela lá ou tu te compara tanto, mas tu sabe que a realidade é completamente diferente e aí às vezes a gente deixa de admirar, por isso a gente deixa de admirar uma pessoa que está do nosso lado e é uma mulher incrível, né, que tem história de vida linda e que nos inspira. Então acho que a gente tem que olhar, eu tenho tido esse cuidado de olhar muito mais para o meu lado do que para a tela do celular, sei lá. Eu penso muito isso, assim, às vezes a gente olha, né, as redes sociais, elas iludem muito. Total. Então tu olha assim, é aquele mundo perfeito. E não é assim. E eu acho que a gente tem que sim se apoiar e inspirar e ser inspirada por as mulheres do dia a dia. Eu tenho na minha equipe, assim, mulheres incríveis, sabe? Eu tenho lá a menina que faz faculdade, que mora sozinha, que tem que administrar a vida dela, que tem que cuidar da saúde dela. Eu tenho a outra que tem 2 filhos, que tem um bebê, que tem... Essas pessoas reais, sabe? Cada vez que eu vou num cliente que eu visito, eu adoro visitar. Eu sou muito de ir, vamos conversar, vamos. Mas a gente nem fala de TI, nem fala da parte técnica. Mas entender que as pessoas também têm esses mesmos problemas, né? Do dia a dia, dos filhos, de administrar. E que legal que aquela mulher, aquela empresária está conseguindo fazer. Então, eu acho que a inspiração vem mais do dia a dia. Isso, e muitas vezes a gente já faz um pré-julgamento, né? Daquele ser humano que está aqui do nosso lado, que entrou no núcleo, não sei, tá? Vou dar um exemplo. E tu já faz um pré-julgamento, mas tu não sabe a história dessa pessoa, né? O quanto daqui a pouco ali fora tá sendo difícil naquele momento, o quanto ela tá num processo, porque a vida, ela é altos e baixos. Então, daqui a pouco, justamente naquele dia, ou naquela fase de vida, ela tá lá e tudo que ela precisa é de uma mão amiga e não de um julgamento, né? Perfeito. Então, a gente poder ajudar essas mulheres cada vez mais. Por isso que eu digo assim, cada vez mais o Instagram mostra só o que ele quer, né? A gente, na verdade, agora, se for tirar uma foto, eu vou tirar a melhor foto, não é? Sim. Não vai mostrar eu escabelada, aqui toda apavorada. Então, cada vez mais, eu acho que a gente tem que aprender a admirar as pessoas que estão do nosso lado. E eu te admiro por isso. Ai, obrigada. Eu acho que é isso. E o associativismo traz muito essa força, sabe? Eu teve uma época da minha vida, eu estou no associativismo há 10 anos. É isso que eu ia te perguntar. Então, vamos puxar, então, para o associativismo, que daí eu me organizo. Fala dele. Eu quero saber quanto tempo tu tá. E uma pergunta que não tá aqui, mas agora eu me lembrei. Tu já foi nucleada? Já, claro. Eu não me lembrava dessa informação. 10 anos atrás, nesta sala, teve um processo de sensibilização. Fui sensibilizada pela presidente na época, Simone Leite. Não havia nenhum núcleo, né, na entidade. E a empresa sempre participou, né, do associativismo, mas não com esse formato de estar mais presente. E teve a sensibilização, fui convidada e eu disse, olha, vamos olhar esse projeto aí, o que é? E participei. Aí teve uma coordenação naquele momento, na primeira coordenação. Eu me lembro que quando perguntaram, gostaria de ser coordenadora, eu estava grávida do Miguel.
E eu disse, não, nesse momento não, porque estou grávida, acho que não vou conseguir fazer uma boa entrega. Só que a coordenadora, na época, pediu para sair. E aí, caiu no meu colo, porque eu era vice-coordenadora. E eu disse, tá bem, então vamos lá, né? Desafio dado. E foi muito legal, foi muito legal. E eu acho que o quanto eu me desenvolvi, não só como pessoa, sabe? Mas como profissional. Aí vem falar em público, organizar planilhas, organizar apresentação para falar na frente de mais mulheres. E com mulheres, tu sabe, né? É mais complicado, porque daí elas já estão, às vezes, estão te julgando. Ah, o cabelo tá bem feito, a unha tá feita, não tá, não. Essa função toda. Mas sempre com sinceridade, com transparência. Eu acho que um dos pontos mais legais do núcleo e de ser nucleada é esse momento de fortalecer. Agora que a gente está numa época de nova gestão, de coordenação, as pessoas me perguntam, tu acha que eu posso ser coordenadora? Eu acho que tu deve ser coordenadora. Vai lá, te desafia, porque te tira da zona de segurança. Acho que daí, justamente, o que mais te preocupa, o teu maior medo é ali que tu tem que enfrentar, né? Exato, e é ali que tu cresce, sabe? Eu brinco lá em casa que primeiro piora, para depois melhorar. Em tudo. Não sabe quando tu vai fazer obra na tua casa? Primeiro fica aquela sujeira, né? Aquela bagunça. Mas depois melhora. Tudo na vida é assim. Mas tu concorda que eu acho que o ser humano carrega muito, assim, vão me criticar. O que vão pensar? Julgamento. O julgamento, né? Muito forte. Mas daqui a pouco tu tem até... eu até gostaria de ser, mas o que vão falar da Patrícia lá na frente? Entende? Sim, mas aí que vem a necessidade de tu te fortalecer, de tu te reconhecer, do autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Eles estão conectados. Então, quanto mais tu te conhece, mais tu desenvolve e independente do que as pessoas vão falar... O importante é o que tu acredita, né? Na tua essência. E o que tu busca, o que tu tá procurando, porque eu acho que tem que aproveitar as oportunidades. Com certeza. Eu sou dessa linha. E a importância do associativismo nos dias de hoje, o que tu considera? Ele é importantíssimo, a gente sabe, mas eu acho que só depois que a gente mergulha de cabeça, que a gente entra para um associativismo, que a gente começa eu tenho essa percepção, que aí a gente começa a ter ideia do quanto ele é importante. Mas para quem tá de fora e às vezes diz, mas que raio, o que é isso? O que tu considera, assim, que o quanto é importante para o empreendedor, sabe? Patrícia, eu acho que o forte e a diferença até da SIX, tá? Como entidade e Federação, é a metodologia do empreender. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, é o grande diferencial do associativismo na SIX. A gente tem metodologia, a gente tem 4 pilares bem importantes, né? Que é o desenvolvimento, a capacitação, a integração, as pessoas poderem se integrarem, e o networking. O networking ele é resultado dos outros 3 pilares. Gravem isso, por favor. Isso é lindo e é maravilhoso. Então, às vezes as pessoas entram no associativismo, eu vou entrar só para falar da minha empresa. Não funciona assim. Tu precisa primeiro te desenvolver, para depois as coisas começarem a acontecer. E é aí que o negócio começa a fluir. Aí eu vou fazer negócio com a Patrícia porque eu conheço ela, sabe? Eu sei como ela é, eu sei os valores dela batem com os meus, batem com o da minha empresa, e aí o negócio acontece. Então, eu acho que o associativismo tem essa força, tem essa capacidade, né? Fora os relacionamentos. Eu gosto de falar uma situação, vou falar rápido, eu falo demais. Muito. Eu estava no associativismo, eu estava em 3 entidades. Estava na CDL, na Federação e na SIX. Todas com um cargo de vice-presidente. Fui presidente do Conselho da Mulher, empreendedora da Federação. Viajei todo o Brasil, representando, né, o Rio Grande do Sul. E foi muito enriquecedor. Só que eu estava mega cansada, né? Porque eu tinha empresa, tinha os filhos, tinha um monte de coisa. E eu pedi meu desligamento. E eu precisava focar na minha empresa. E eu pedi o desligamento das entidades. Chegou a pandemia. E aí, a pandemia, eu perdi a minha mãe e minha avó. 1 semana de Covid. Eu perdi e eu fiquei muito triste. Elas eram a minha rede de apoio, elas moravam junto comigo, assim, né? Elas tinham um espaço delas, mas era no mesmo endereço e tal. E eu fiquei arrasada. Nesse momento, eu recebo uma ligação da Simone me convidando para voltar para o associativismo. E aí, na época, algumas pessoas me disseram assim, mas agora não. Cara, foi aquilo que me fortaleceu. Essa rede de apoio, sabe? Porque as mulheres, elas precisam se apoiar. E quando a gente fala, e nós falávamos há pouco tempo, né, sobre se fortalecer, eu brinquei agora com vocês, vocês estão jogando beach tênis juntas e tal. Isso é muito legal, porque tira aquele momento de não falar só de negócios, porque o associativismo também é isso. É acolhimento.
É pegar pelo braço. É isso que tu falou, às vezes eu não tô legal, mas aí eu sento do lado de alguém que tá muito bem ou que tem aquele carinho, aquele acolhimento. Eu já me sinto, sabe? Ai, parece que a minha dor é menor. E é isso que precisa. Então, naquele momento, para mim foi essencial, assim, me pegaram pelo braço, vem que tu vai trabalhar, e me fortaleceu. A dor, claro, vai ficar sempre, mas com carinho, com acolhimento. Tu vê a importância de aproveitar as oportunidades, né? Porque é isso, a gente precisa se fortalecer, nós mulheres, mas quando é se fortalecer, porque eu acho que não temos tempo para isso, mas eu acho assim que muitas vezes o próprio julgamento ela vem de outras mulheres para com mulheres, sabe? Não é nem tanto aquela coisa do homem, tu não sofre tanto no ambiente masculino muito mais do que às vezes tu tem um julgamento, porque a mulher tem a questão da vaidade, né, Janaína? Se tua unha tá bem, se teu cabelo tá bem, se tua roupa tá passada, se não tá passada. Então a mulher também tende a julgar a outra, no lugar de acolher. Eu acho que tá na hora de mudar isso. Tem que acolher. Isso, né? Tem uma coisa que eu gosto muito entre mulheres, que é a sororidade. E eu falo isso, por exemplo, que é de tu ser verdadeira, sabe? Falar a real. Às vezes as pessoas olham assim, amamentar é lindo. Não, mas dói, machuca, sabe? Fala a real. E quando tu te abre para falar as verdades, a outra mulher te identifica, né? Que, nossa, mas não é assim tão maravilhoso, então. Ela também tem problemas. Sim, todo mundo tem. E é importante a gente ter resiliência para enfrentar esses problemas e seguir adiante. Perfeito. E se tu falar um pouquinho da Federação, quais os desafios lá? Hoje o teu papel lá é de... Diretora do Conselho. Diretora do Conselho. Sim. Me fala um pouquinho dessa O nosso desafio. grande desafio lá era ampliar o número de núcleos. Tá. E isso é lindo. Por quê? De núcleo de mulheres. De mulheres, tá. né? O propósito do Conselho é fortalecer os núcleos de mulheres do estado do Rio Grande do Sul. E o Conselho está embaixo do guarda-chuva da Federação. E é lindo, porque a gente viaja todo o estado sensibilizando a criação de novos núcleos. E os números entregam, né? São muito indicadores. Então, hoje, são 60 núcleos de mulheres em 50 cidades. Pensa, Canoas tem 2 núcleos de mulheres. Por que não o terceiro? Daqui a pouco, pior. Cachoeirinha também. Então, assim, isso é muito legal, né? E tu ir lá na ponta, Uruguaiana, Alegrete, sabe? Sensibilizar mulheres. Eu já sensibilizei mulheres do agro, né? Arrozeiras, para fortalecer essa rede de apoio entre as mulheres que trabalham nesse negócio. E isso que fortalece. E outro número que eu acho sensacional, assim. Há 10 anos atrás, tínhamos apenas 2 mulheres presidentes no estado. A Simone era uma delas, né? E hoje, depois de todo esse processo, que eu acredito que seja muito dos núcleos de mulheres, da mulher se fortalecer, enxergar a sua liderança feminina, são mais de 40 mulheres. Né? Agora, o ano que vem, uma mulher de novo aqui na Six. Então, isso é lindo. Mostra o quanto a gente se empodera, né? Junto com os homens, não precisa separar, respeitando, né? o espaço de cada um e fazendo entregas com resultados positivos. Até porque nós já ganhamos aquele tão sonhado espaço que daí a gente está falando de muito tempo atrás, mas a gente muito trabalhou para conquistar, já chegamos, não, né? Agora eu acho essa coisa da exclusão, está quase uma exclusão dos homens. Calma, vamos com calma. Não, eu acho que a ideia tem que ir junto. Isso aí. Ótimo. E fala para nós, ou melhor, para quem está nos assistindo, Jana, assim, ó, a importância do associativismo para quem ainda, como eu te falei, venham. Faça aquele convite que eu acho que sempre é bem importante, né? Venham se fortalecer, venham ajudar. Eu acredito muito no compartilhamento das expertises de cada um, sabe? Cada pessoa, às vezes as pessoas vêm, mas eu não vou ter nada para agregar lá. Vai ter, sim. Todo mundo tem algo em especial, né? Ou algo para poder se capacitar, enxergar as suas limitações, as suas deficiências, aquilo que eu não sou tão bom, mas eu tenho alguém do meu lado que pode me ensinar. Com humildade, né? Para reconhecer a deficiência de cada um, as expertises de cada um e juntos construir um mundo melhor. Eu sempre digo, a gente sozinho não consegue. Eu bato na prefeitura para pedir algo, eu não vou ter força. Mas se eu estiver junto com outros empresários, embaixo de uma entidade forte como a Six, eu vou conseguir ter voz. E é isso que vai fazer diferença na minha vida pessoal, na minha família e nos meus negócios. Com certeza. E é isso que eu acho que os empreendedores e empresários precisam entender. Nós temos uma casa
né? Que Que acolhe. E isso. acolhe nesse sentido. Às vezes tu quer um processo lá político, e muitas vezes envolvido, que foi o que tu disse, na própria prefeitura. alvará, Quem é a Patrícia na fila do pão? O que eles não vão atender? Não. Né? Então, quando tu te capacita e entra dentro de uma entidade tão forte como é o caso da nossa casa aqui, faz toda a diferença. Ganha pontos e fica forte, né? As entregas acontecem desta forma. E, pessoal, tem uma coisa que eu queria desmistificar, assim, né? Mas o associativismo são para grandes empresários, né? Somente grandes empresários podem estar lá. Não é assim que funciona, muito pelo contrário. Os núcleos são essa porta de entrada, né? Para o microempreendedor, para o gestor. Às vezes, a pessoa é uma intraempreendedora, ela não é a dona do negócio, mas ela é a gestora, ela pode participar desse núcleo, e a gente está aqui para ajudar a construir e fortalecer esse empresário e fazer as coisas acontecerem. Não é só para feminino, né? Não. Por favor, tá? Porque a gente falou tanto da mulher, sim. Mas não são só núcleos femininos, pelo contrário, tem núcleos mistos, como acho que tem vaga, gestão, eu sei que tem. Então, por favor, fiquem atentos às próximas sensibilizações. A gente sempre bota no nosso Instagram, que vocês que nos acompanhem sigam, que a gente vai atualizando aí para que possam participar. É isso aí. Diana, o que te faz descer do teu salto? Eu acho que a família, sabe? Eu acho que a família é o porto seguro, né? Eu acho que a família, a saúde, a gente tem que sair do salto e entrar, sabe? Brincar com filhos, se sujar na areia, as pessoas em geral, né? Eu acredito que quando o colaborador te traz um problema, pedindo tua ajuda, eu acho que tem que sair do salto. Tem que sair do salto, tem que ficar ali junto, resolvendo. Um cliente, às vezes, tem um problema dentro da empresa. Eu acho que tem tantas coisas aí legais que a gente precisa realmente focar e sair do salto. Acho que é legal. Acho que a gente veste o salto, conquista as coisas, mas quando a gente tem volta... Tem que saber voltar, tem que saber. Tem também... gente que não sabe. Tem que saber. Concordo. Jana, eu passaria a manhã inteira aqui falando, mas as meninas já estão me sinalizando. Hoje está corrido. Eu quero agradecer mais uma vez. Não sei, assim, a palavra certa para agradecer, porque a admiração é enorme, né? A gente tem uma vice-presidente que acompanha, que sonha junto conosco, que com certeza, em algum momento, tenho certeza absoluta, proporcionou para que nós estivéssemos aqui, ou seja, né? Trabalhou muito para que tivesse mais um núcleo. Cá estamos, o bebê da casa, porque 1 ano, vai fazer 1 ano e meio, enfim, um pouco mais. E estamos aqui. Outro ponto muito, muito importante é a oportunidade que a gente tem de se desenvolver. Outro dia nós falávamos aqui, as meninas, todas que estão aqui, trabalham muito. Tipo, eu até brinco, eu tenho o trabalho de estar aqui. Não que ele seja fácil, ele é bem desafiador para mim. Mas, assim, o que acontece nos bastidores, talvez não tenha empresa tão organizada igual esse podcast, sabe? Elas são maravilhosas e fazem acontecer. Então, essa oportunidade de termos o podcast para falar, para trazer esse conhecimento para as pessoas que estão ali fora, que querem conhecer, que querem entender, isso é perfeito. Para nós, já agradeci muito o presidente André quando esteve aqui conosco. A ti, quero agradecer em nome do GT, em nome do NFE. Somos mulheres, assim, unidas, né? Eu posso dizer que tem até uma turma de beat, é isso? Adorei! Muito para a gente ter essa válvula de escape. Mas isso se deu ao associativismo, né? Se deu à casa, porque é aqui que nós nos conhecemos, aqui que nós nos fortalecemos. E lá a gente brinca, a gente ri, porque a gente se deu essa liberdade. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade, por confiar em nós, por acreditar no nosso trabalho. E você é uma inspiração para muitas mulheres, com certeza. Obrigada, Patrícia. Eu fico muito feliz. O NFE, realmente, ele veio, assim, do meu coração, porque o presidente André disse, será? Vamos abrir, né? Eu disse, vamos sim. E ver tudo isso acontecer, ver vocês juntas, né? Fazer resultado, é resultado do trabalho, da dedicação de vocês. É lindo, né? Eu fico muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. E para você que está nos assistindo, eu peço que, por favor, comente, compartilhe, curta aí o nosso vídeo e deixe nos comentários sugestões de temas e conteúdos e também convidados para que a gente possa seguir aqui com o nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima.